Ram Sitaram, Ram Ram Sitaram, 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 Ram Ram Sitaram, Ram Ram Sitaram, Ram Ram Sitaram, 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 Ram Ram Sitaram, Bolo Sri Ram Jai Ram Jai Jai Ram, Sri Ram Jai Ram Jai Jai Ram, Bolo Sri Ram Jai Ram Jai Jai Ram, Sri Ram Jai Ram Jai Jai Ram, Ram Ram Sitaram, Ram Ram Sitaram, 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 Ram Ram Sitaram, Ram Ram Sitaram, Ram Ram Sitaram, 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 Ram Ram Sitaram. Hare Rama Rama Ram Sitaram Rama Ram. O que eu faço depois de saber? Não precisa, né? Então, boa noite a todos. Então, nós agradecemos a presença de todos. Agradecemos aos nossos luminares do mundo maior que nos assistem. Agradecemos a presença dos nossos mentores individuais que nos conduzem. Agradecemos a equipe de trabalhadores que integram a miríade ou as miríades de espíritos que operam junto à crosta, favorecendo o mais rápido desenvolvimento das consciências de encarnados e desencarnados. Nós saudamos as equipes do Trevo, do Cálice da Rosa Mística, dos Amadores, dos Archotes da Procura, dos Estrelas Silenciosas, dos Harpas Siderais, e nós saudamos a todas as fraternidades que operam pela grande integração Oriente e Ocidente. Saudamos assim nosso insigne mestre Ramatiz, Bhagavan Sri Satya Sai Baba e o nosso querido mestre Jesus, pedindo autorização para iniciarmos mais uma noite de trabalho espiritual, que assim seja, graças a Deus. Então, hoje, né, o Marcelo que vai trazer um pouquinho, né, desse estudo para a gente, da questão dos chakras, na visão ramatiziana. Depois vamos fazer uma meditação, harmonização com relação a esses chakras também. O João sempre pede para a gente apresentar, né, os nossos palestrantes aqui. Vou tentar fazer um resumo aqui rapidinho do currículo do Marcelo, né. Então, Marcelo, de 12 até os 14 anos, né, ele foi treinado para ser instrutor de yoga, da linha da Swastika Yoga, do De Rose, né? Depois seguiu na linha só da Hatha Yoga mesmo. E hoje em dia ele segue a linha da Kriya Hatha Yoga de Babaji. E se formou em filosofia. Hoje em dia também tem a formação em letras. Fez mestrado em filosofia da religião. E hoje em dia é doutorando em educação. Né, e sempre estudou Ramatiz, desde os 12 anos também. O primeiro livro que ele estudou foi um livro emprestado pela minha mãe. E minha mãe foi emprestando vários livros, e ele foi estudando, e estudou tanto que tem muitos livros que ele sabe decorar até as páginas onde estão as coisas. E, né, temos essa conexão, então, desde a infância, né, de Ramatiz nos aproximou e nos uniu. E nós somos muito gratos a ele, né,
de estar nessa conexão junto com todos aí no Garfé Ramatiz, fazendo todos nós juntos esse aprendizado dessa grande tradição Oriente-Ocidente, com essa visão universalista que o Ramatiz traz para a gente, né? Tentando beber um pouquinho da fonte das grandes tradições orientais para nos auxiliar em todo esse equilíbrio. Então, hoje o Marcelo vai trazer um pouquinho mais dessas técnicas, nessa questão dos chakras para a gente. Obrigada. Muito bem. Então, sejam mais uma vez todos bem-vindos. Então, vamos trocar uma ideia, né? Se quiserem ir cortando, para ir trocando ideia, tranquilo. Tá fazendo pergunta enquanto a gente está, ou pergunta, ou participando, né? Enquanto nós estamos falando, né? É mais interessante até. Bom, então esse é um tema muito caro, né, ao movimento espírita, muito caro às tradições do Oriente, né? Muito caro também a Umbanda, sobretudo a Umbanda esotérica, né? Porque o tema, né, dos chakras, né, e os chakras, né, são, digamos assim, um conhecimento absolutamente essencial, né, para a prática mediúnica. E além da prática mediúnica, é um conhecimento essencial para a conquista da nossa mais breve alforria espiritual. Então, eu começaria, né, lembrando aquilo que o nosso mestre Ramatiz nos diz lá no capítulo sobre o duplo etérico, logo no começo do capítulo, quando ele fala, né, da tradição oriental e ressalta, né, que existem 3 energias essenciais, 3 energias fundamentais, segundo a tradição oriental, hinduísta, né, que compõem, né, o nosso universo. A primeira energia é o prana. A segunda energia é o forte. E a terceira energia é o kundalini. Né? O prana é essa energia dimanada do astro-rei do nosso sistema, né? O Sol. E o prana, ele, vamos dizer assim, assume uma série de matizes, né, que estimulam, né, e se adaptam, vamos dizer assim, estimulam, né, a vida de modo geral e permite uma adaptação de todos os sistemas de vida aos diversos ambientes, vamos dizer assim. Então, existe um prana dos vegetais, um prana dos animais, um prana dos minerais, né? Prana dos elementais. Existe prana mental, emocional e assim por diante. Então, poderíamos dizer assim, né? Uma energia cósmica. O Ford, mal traduzindo, seria o que a nossa ciência chama de eletromagnetismo. E o Kundalini, no final das contas, é a energia dimanada do centro da Terra, que é a energia telúrica, né? Que outrora foi a energia dimanada do Sol, absorvida pela Terra e depois exudada pela Terra. Bom, por que é importante a gente rememorar, né, essas 3 energias? Porque é do encontro, né, da integração simbiótica dessas energias é que nós vamos entender a constituição tanto do duplo etérico, né, que o João já trouxe para nós em algumas aulas para trás, acho que uma aula para trás, né, quanto também os chakras. Então, a exemplo do que acontece no encontro das energias frias, né, que vêm do alto, né, com as energias quentes que sobem do centro da Terra, produzindo determinados redemoinhos,
né? Aqueles tufões, né? É o que acontece também no nosso sistema de duplo etérico. Quando a energia telúrica, né, que vem do centro da Terra, se encontra com a energia prânica, sutil, dimanada do Sol. Então ela cria também alguns redemoinhos, né, alguns tufõezinhos, por assim dizer, né, no nosso sistema etérico, que nós chamamos de chakra. A tradição hinduísta traduz chakra por roda, né? E de fato, ele se nos apresenta a visão etéreo-astral como uma espécie de um pires, né? Uma pequena uma depressão assim no centro. Se você olhar frontalmente, né? Se você olhar de lado, aliás, ele vai parecer um pires mais lateralmente, né? E de frente, como ele gira meio turbilhonando, meio rápido, ele vai parecer muito mais uma hélice, né? Claro que se estiver girando muito lento, por conta do desenvolvimento, né, da pessoa humana, então ele vai parecer mais um borrão, né? Não uma hélice. Então, o chakra vai surgir desse encontro dessas duas energias. E a gente poderia destacar, inicialmente, que ele tem três funções importantes, que o Ramatiz ressalta, que Barbara Brennan também, no seu Mãos de Luz, ressalta, né? E a primeira seria de vitalizar todo o nosso sistema físico, biológico, né? O primeiro dos nossos corpos, né? Tem a segunda função, que é justamente de permitir que a gente desenvolva e aprimore a nossa autoconsciência e experiências também, vamos dizer assim, de tipos mais transcendentais. E, ao mesmo tempo, ele vai permitir não só a vitalização e o desenvolvimento das nossas experiências, vou colocar mais especificamente, mediúnicas, né? Mas também vai permitir que a gente faça o chamado intercambiamento entre os corpos. Né? Claro que na medida em que os nossos chakras são mais desenvolvidos, então nós estamos mais vitalizados, nosso, digamos, mediunismo está mais presente, a nossa consciência, em tese, também está mais desenvolvida e, portanto, existe uma facilidade maior de fazer intercambiamento entre os corpos. Ah, mas não existe intercambiamento natural entre os corpos, né? Seja entendendo esses corpos, né, com os nomes da tradição oriental, ou o nosso resumido da tradição espírita, né? O equipo perispiritual mais dupletérico. É claro que se faz intercambiamento, né? Porém, esse intercambiamento, nos indivíduos cujos chakras se apresentam menos desenvolvidos, naturalmente é um intercambiamento mais precário. Isso quer dizer o seguinte, que se eu estou entendendo, né, que através desses vórtices de energia, né, que existem no meu campo etérico, eu consigo me aperceber mais tanto da realidade objetiva do mundo, porque ele aprimora minhas percepções objetivas, né? Quanto também as minhas percepções transcendentais, se ele aprimora, é lógico que no indivíduo em que esses chakras estão menos desenvolvidos, né, o intercambiamento vai ser precário, e daí, portanto, aquilo que eu percebo no mundo astralino, ou aquilo que eu percebo no mundo físico, me percebo, né, no mundo físico, vai ter uma qualidade, vamos dizer assim, boa, porém preliminar. Né? Por exemplo, nós olhamos
para a nossa realidade objetiva, a gente não enxerga o mundo microbiano, a não ser que a gente use, né, um aparelho adequado para isto, né? Se eu não estiver utilizando um aparelho laboratorial adequado para isso, eu não consigo enxergar o mundo microbiano. Mas poderia enxergar o mundo microbiano? Poderia enxergar o mundo microbiano se o meu chakra, por exemplo, laríngeo e frontal, estivessem um pouco mais desenvolvidos. Um outro exemplo, eu consigo ouvir alguns sons. Nós todos conseguimos ouvir vários sons, né? E nós sabemos que no mundo astral existe ainda, né, uma quantidade muito grande, né, de sons que nós não podemos ouvir. Por quê? Porque a qualidade aí especificamente do nosso chakra laríngeo, que cuida dessa nossa capacidade de ouvir no mundo objetivo e de auscultar no mundo astral, né, está mais limitado. Quando ele está mais desenvolvido, a gente consegue, então, algumas percepções. Muito bem. Quando a gente pensa, então, no chakra, a gente pensa nesses 3 níveis, e aí eu começo aí a falar um pouquinho sobre cada um desses chakras, sempre considerando que esses chakras, eles são elementos, por assim dizer, né, quase que fisiológicos do duplo etérico, né, e que, como duplo etérico, vão mediar, né, a relação do espírito com a matéria. Essa relação do espírito com a matéria, né, tantas vezes discutida ao longo da história do pensamento, né, ganhou um destaque especial, né, no século XVI com René Descartes. Mas antes, muito antes, por volta do século IV, Platão e Aristóteles já nos trouxeram, né, o primeiro debate, a primeira querela, né, sobre essa relação da alma com o corpo. Para o insigne Aristóteles, a alma, né, na compreensão de Aristóteles, morfé, informaria o corpo. Portanto, seria, de certa forma, o próprio corpo, na específica forma que ele tem. Portanto, seria uma concepção de alma imanente. Enquanto o nosso insigne Platão, na linha do pensamento socrático e pitagórico, entendia que a alma era transcendente ao corpo. Bom, enquanto você pensava que a alma informava o corpo como se fosse uma espécie de vitalidade do próprio corpo, como entre aspas, poderíamos dizer que era a tese de Aristóteles, né, quando você pensa numa alma transcendente, aí já começa a aparecer um problema, que é como que algo sutil estabelece uma conexão com algo tão pesado como o corpo. Mas isso só viria a ser realmente objeto de preocupação com Descartes. E aí Descartes começou a problematizar essa vamos dizer assim, evidência, entre aspas. Existe uma alma, existe um corpo, existe uma relação entre essa alma e o corpo. Ele diz, mas exatamente dessa forma, né? Como é que a alma poderia se comunicar com o corpo? Se ele é tão sutil. E aí ele vai propor aquilo que filósofos como Spinoza, né, viria, né, no caso de Spinoza, a ridicularizá-lo, que é a conexão está na glândula pineal. A alma se comunica com o corpo através da glândula pineal. Bom, passado aí, né, muitos anos, aí do século XVI, passado alguns séculos, né, a ciência começa a descobrir, né, que
aquela função da glândula pineal, né, que está relacionada à equalização da emoção através da, da secreção, né, de serotonina, por exemplo, não é só isso. E a ciência também começa a entender que a glândula hipófise ou pituitária, com aquela função de liberar a ocitocina, né, também não é só isso. Principalmente pelos caminhos da parapsicologia, estamos, e aí sim, como nos ensina o nosso mestre Ramatiz, diante de duas glândulas que estão, né, na parte superior do nosso sistema corporal, alojada no nosso cérebro, constituindo o nosso cérebro, em sintonia com dois chakras, na pineal com o chakra frontal e a pituitária com o chakra coronário. Exatamente nesta conexão deste chakra com essa glândula, ou com essas glândulas, é que se estabelece a conexão da alma com o corpo. Ou seja, Descartes não estava tão errado assim, né? Aliás, como ele era um rosacruciano, né? E os Rosacruzes, né? Desde o tempo de Christian Rosenkreuz já falavam disso. Olha que coisa incrível, né? E o Ramatiz vem nos dizer que, de fato, está certo. A não ser pelo fato de que a glândula pineal está associada ao nosso frontal, e quando ela é ativada pelo nosso chakra frontal, que é o chakra que fica aqui, nessa posição, né? Entre as sobrancelhas, ela dispara a vidência inferior, porque ela está correlacionada com o mental inferior. Enquanto que o coronário, estando associado à hipófise ou pituitária, está relacionado, então, a um nível mais alto de evidência ou de clarividência, né? Então, por que eu estou dizendo isso já, né, pessoal? Porque eu estou querendo já deixar a ideia de que os chakras estão relacionados com o nosso sistema endócrino e com os nossos plexos solares. É assim que o nosso espírito, quando pensa e quando sente, transmite para o nosso duplo etérico. Então, quando eu digo nosso espírito pensa e sente, eu estou falando, então, de que, movimentando as energias astrais e mentais do equipo perispiritual, faz chegar até o duplo etérico, e o duplo etérico recepciona através dos chakras, né? Exatamente as nossas emoções e os nossos pensamentos. E aí, através do sistema nervoso central, através do nosso sistema nervoso periférico, através dos plexos nervosos conectados, através das glândulas endócrinas conectadas, se dá o fenômeno, então, da comunicação do espírito através de um escafandro material, através de um corpo físico. Então, o chakra, ou os chakras, começando lá pelo primeiro chakra, então fica bem estabelecido, então, que ele é o elo de conexão, né, entre o espírito e a matéria, junto com o duplo etérico, junto com o perispírito. Poderíamos dizer que talvez ele seja o elo final da comunicação, né, como, de alguma forma, né, Descartes tentou encaminhar, né, uma reflexão e uma pesquisa, mas a partir das glândulas, que seria sua manifestação material, né? A gente pensa no primeiro chakra básico relacionado, então, ao plexo nervoso do sacro, que é o chakra conhecido como chakra Kundalini, né? É um Muladhara da tradição indiana. Esse chakra é extremamente importante para nós, porque ele é o chakra que capta, faz a recepção das energias que
são verticalizadas, né, do centro da Terra para o corpo. Então, de baixo para cima, né? Nós captamos a energia de baixo para cima, a energia Kundalini, a energia telúrica, aquela que eu mencionei no começo, né? E esse chakra fica entre o órgão sexual e o ânus. Né? Nas pessoas bem desenvolvidas, ele chega a apresentar assim de 20 a 25 centímetros. Nas pessoas menos desenvolvidas, uns 5 centímetros, mais ou menos. Fica, como todos os outros chakras, em torno, segundo o nosso mestre Ramatiz, em torno de 5 a 7 milímetros, né, acima do corpo físico. Esse chakra, particularmente, tem uma função extremamente importante, porque ele que faz a recepção da energia que vai alimentar todo o sistema físico, basicamente. E essa energia Kundalini, captada pelo chakra, né, é uma energia extremamente positiva e criativa, quando bem utilizada. Mas é uma energia que pode ser também bastante destrutiva, quando aquele que a movimenta, de alguma forma, né, não está preparado ainda para movimentá-lo. Isso nos leva a uma outra problemática dos chakras. Porque existem os chakras, vamos dizer assim, que atuam sem que a gente tenha que fazer algum esforço, atuam como, por exemplo, o sistema nervoso autônomo, né? Sem que a gente precise ficar preocupado com ele, sem que a gente precise ficar preocupado com as funções orgânicas, porque elas operam, né, naturalmente. Os chakras também operam dessa forma. Porém, nós podemos nos tornar mais conscientes, né, desses chakras e podemos dar um desenvolvimento maior a eles. Isso maiormente é chamado de despertar o chakra, né? E quando se fala de despertar este chakra, o chakra Kundalini, então existe muita precaução e muita prudência, né, nas muitas dissertações, né, feitas a respeito do tema, por exemplo, na tradição védica. Por quê? Porque essa energia, quando é canalizada num espírito imaturo para um outro chakra, porque é isso que acaba acontecendo quando há a subida desse chakra. Vou pedir para o João mostrar o desenho ali, João, do chakra, né? Então, é aquele primeiro chakra lá da base da coluna, né? Muladhara. Quando sobe o chamado fogo serpentino, ele pode ser alojado acidentalmente em qualquer outro chakra. E isso pode, vamos dizer assim, produzir um recrudescimento de tendências que o espírito traz, né, dos sankaras. Então, por exemplo, se esse raio, o raio Kundalini, vai para o cardíaco num espírito imaturo, ele pode se tornar um espírito extremamente cruel, né? Se ele é interceptado no chakra, por exemplo, frontal, pode se tornar extremamente orgulhoso. E por aí vai, né? Então, é um chakra que a gente tem que trabalhar com muito cuidado, né? Justamente para que a gente não produza o efeito contrário do que nós queremos. A gente quer a nossa libertação espiritual o mais rápido possível, né? E esse despertar prematuro pode exatamente fazer o contrário, nos aprisionar, né, à roda de Sansara. E aí, nosso mestre Ramatiz nos lembrará, né, do Rasputin, né, que despertara, né, o chakra Kundalini, e o chakra ele foi para o esplênico, quer dizer, não foi para nem para os chakras superiores, foi para os chakras inferiores, né? O chakra esplênico ali no desenho é o terceiro chakra,
que fica na altura do... Isso, de baixo para cima, né? Que fica na altura do baço, né? Acho que deu para visualizar, Sadhistana, né? Correto? E aí, ele despertou isso, e aí, como essa é uma região inferior, né? Que o Platão, na antiguidade, falava que era a alma apetitiva, né? A alma dos desejos, então ele desenvolveu um magnetismo poderoso, que ao mesmo tempo, realmente, por conta do chakra esplênico, que é o chakra de vitalização global dos outros demais chakras, realmente produz uma alta capacidade de cura, mas ao mesmo tempo, desequilibrado, ele, junto com o chakra Kundalini, desequilibra, né, o nosso apetite sexual, né? E era isso que tinha acontecido ali, né? No período dos czares ali, que o Rasputin dominou, né, a mulher, né, do czar, né, mas para seduzi-la, conquistou o Alexander, conquistou não, curou o Alexander, que era o filhinho, né, do czar, que tinha um problema de leucemia, e ele conseguiu curar o menininho. Aí a mãe se apaixonou, né? Só que ela não sabia que ele estava se envolvendo com todas as outras mulheres do reinado, né? Porque ele tinha um magnetismo muito poderoso, né? Por conta do despertar prematuro do Kundalini. Muito bem, né? Claro que esse despertar do Kundalini, que no espírito imaturo como Rasputin, né, acabou, vamos dizer assim, condicionando o Rasputin, né, a um exercício e a uma prática sensual, né, não defensável, né? Mas, se nós pegarmos o exemplo de Buda, como o Ramatiz nos mostra, se pegarmos o exemplo de Francisco de Assis, que também despertaram o Kundalini, você vai ver uma atuação completamente diferente, né? No caso, o espírito maduro de Siddhartha Gautama, o Buda, recebera o raio no frontal. E aí, então, porque ele ficou conhecido como, né, o mestre, né, que se libertou das rodas da encarnação através do uso da inteligência superior. Francisco de Assis era o cardíaco, né, que era o sujeito dotado da mais profunda empatia, compaixão, né? Tinha um magnetismo poderoso, se aproximava das pessoas e as pessoas não queriam mais largar dele, né? Ia atrás dele e virava mendigo, que nem ele. Né? Os ladrões viravam devotos, né? Os animais, né? Arrumavam um jeito de conversar com ele, mesmo sem saber falar, né? Dava um jeito. Então, só para exemplificar, né? O positivo e o negativo do despertar do Kundalini, né? E chegamos adiante, né? Porque senão acho que a coisa vai demorar muito, né? Vamos tocar um pouco mais rápido. E aí temos aí o segundo chakra. Há alguma controvérsia se é o segundo, se é o terceiro, se é o, né? Porque as tradições aí também tem posições controvérsias, né? Controvertidas, né? A respeito de alguns detalhes. Mas o que o nosso mestre Ramatiz nos fala é que o segundo seria então aí o chakra do plexo solar, que é o chakra gástrico. Esse chakra, então, ele, como todos os outros chakras, né, se ele tiver desvitalizado, logicamente nós vamos poder desenvolver algum tipo de problema, porque não há vitalização, a energia não chega até essa região gástrica. Então, pegando intestino, pegando estômago, né? Pegando até os rins, mas não pegando o baço, porque ele já está associado ao chakra esplênico. Então, a gente pode desenvolver algum tipo de problema. Assim como lá no chakra Kundalini, na parte física, a gente pode desenvolver algum problema
na área da sexualidade, né? No caso das mulheres, desenvolver algum tipo de desequilíbrio, né? Na parte hormonal, os estrógenos, né? Os homens na testosterona, né? Para mais ou para menos, né? Se tiver muito baixa a energia, né? Também baixo o fluxo hormonal. Se tiver muito alta a energia, muito alto o fluxo hormonal produzindo desequilíbrio. Então precisa estar no equilíbrio. E aí então o chakra gástrico, segundo o nosso mestre Ramatiz, ele também permite que desenvolvamos uma outra importantíssima qualidade, que é o que o nosso mestre Ramatiz chama de tato astral instintivo. Né? Então, quando ele está num giro bacana, né, fluindo, né, esses dois chakras eles têm uma cor avermelhada, só que o primeiro chakra é um vermelho alaranjado, e esse é um vermelho, vamos dizer assim, mas com variações. Essas variações podem até o verde. Então a gente poderia dizer que bem estimulado, né, ele estaria naquele verde, no padrão do verde escuro, que é bastante vitalizante. E aí nosso tato astral instintivo é bastante presente. O que seria o tato astral instintivo? Seria uma capacidade de perceber as emanações energéticas circunjacentes. A gente consegue, bom, entra num ambiente, opa, né, tem uma energia meio estranha aqui. Ou então uma pessoa que, vamos dizer assim, não aprecia muito você, né? Mas não está falando isso, e você sente que tem uma energia ali de repulsa. Então, é o tato astral instintivo, que é bastante útil, né? Também nos trabalhos mediúnicos, além da nossa vida pessoal. E lógico, né, pessoal? O assunto é muito vasto. Os chakras também vão produzir eventuais problemas de ordem mental e psicológica, né? Neste caso aqui, né, quando você tem uma baixa de energia nesse chakra, segundo o nosso mestre Ramatiz, né, esse vamos dizer assim que ele é o chakra que responderia por uma certa dimensão da segurança de identidade. Então, quer dizer, com esse chakra muito desativado, então nosso sentido de identidade, nosso sentido de presença individualizada no mundo é mais precário. Então a gente é mais inseguro. Correto? Se a gente tem isso aqui muito ativado, segundo a Bárbara, né, no seu mundo de luz, você pode desenvolver um pouco de narcisismo exagerado, né? Claro que isso vai depender de uma série de coisas, né? O raio para onde vai, o tipo de personalidade de cada um. Então é uma ciência muito complexa, né? Mas assim, só uma preliminar, né? Como uma ideia preliminar. Adelante. No chakra esplênico, esse chakra é super importante também, porque ele é o chakra, no final das contas, que recepciona o Kundalini e que, vamos dizer assim, distribui a energia do Kundalini para todo o sistema. Assim como a contraparte física dele, que é o baço que limpa, né, o sangue, ele também joga e satura o sangue com átomos carregados, como nos fala o nosso mestre Ramatiz, de prana, de eletromagnetismo, de Kundalini. Então, esse chakra aqui é o que faz com que a pessoa seja percebida como uma pessoa de grande vitalidade. Sabe aquela pessoa que tem grande vitalidade, né? Que você, só de olhar, já percebe. Nossa, a pessoa tem uma energia, né? Normalmente, essa pessoa tem essa energia, acaba tendo também uma qualidade de cura importante. E o contrário, quer dizer, quando esse chakra está bloqueado, né, e esse também é uma definição, né, que a gente precisa trazer.
que seria o chakra bloqueado, né? Seria o chakra vibrando no sentido anti-horário, né? Ele normalmente gira no sentido horário, né? Então, da esquerda para a direita. Quando ele está bloqueado, ele está girando no sentido inverso, né? Da direita para a esquerda. Então, ao invés de ele estar recepcionando energia, ele está jogando energia fora. Então, voltando, quando o chakra está bloqueado, jogando toda a energia que ele recebe, né? Então, ele não está transmitindo energia para o duplo etérico, porque é essa a função principal desse chakra, quer dizer, jogar todo o energismo necessário para o duplo etérico, né? Inundar a coluna vertebral, subir, né, essa energia pelo canal Sushumna, da coluna vertebral, da tradição hinduísta, passar ali pelo bulbo, pelo cerebelo, pelos hemisférios cerebrais, descer via sistema nervoso central e irrigar todos os plexos e todos as glândulas. Então, um chakra desse não funcionando bem, o distúrbio é muito alto. As possibilidades de desequilíbrio são muito grandes, né? Este chakra, que ele tem uma cor, então, do vermelho agora roseado, quando ele chega lá no coronário, no frontal, nos dois chakras superiores, né, que é o chakra aquele que eu já mencionei, aqui entre as sobrancelhas, né, e na coroa, quando ele chega lá, ele dá uma hiperestimulada na mente, né? Então ele dá uma hiperestimulada no cérebro e dá uma hiperestimulada nesses dois chakras. Quando tem uma composição da energia do chakra esplênico com o chakra cardíaco subindo para o coronário e para o frontal, além dele dar uma dinamizada no mental, agora já com o cardíaco, ele dá uma, vamos dizer assim, uma refinada no mental. Ele deixa de ativar só o mental inferior e passa a ativar o mental superior. Quando ele trabalha junto com o chakra cardíaco, que é aquele que está posicionado ali na altura anatômica do coração mesmo, né? Porque como o cardíaco ele tem uma cor ouro, né? Quando o róseo vai para lá, do chakra esplênico, e depois, então, passando pelo cardíaco, ele assume um raio amarelo. Esse raio amarelo hiperestimula a função do coronário e do frontal. O Ramatiz diz o seguinte, né? Quando isso acontece, que não é tão comum assim, aí nós estamos falando dos homens que conseguem avançar no pensamento de natureza mais metafísica, né? A Matias fala desta forma, né? E transcendente, portanto, né? Está interessado nas coisas transcendentes e tal. Muito bem, então, eu acho que ficou claro, né? O do chakra esplênico é super importante, então, a gente estar atento a todos os chakras, né? Mas a gente se perceber, né? Se a gente está se sentindo com pouca energia, e o Ramatiz nos esclarecerá que, por exemplo, a irritabilidade extrema normalmente é um indício de baixa de energia do chakra esplênico. Certo? Normalmente é. E quando você está super vitalizado, que você está vendendo energia, que as pessoas percebem, então é porque ele está funcionando bem. E aí também, logicamente, ele vai estar hiperestimulando e locupletando todo o sistema. O chakra cardíaco já trata da dimensão do sentimento, né? Desta facilidade de intercâmbio, né, entre o mundo astral e o mundo físico a partir do sentimento. Então, quando a gente tem esse chakra movimentando bem, a cor dele é ouro, né? Segundo o nosso mestre Amatiz, nós desenvolvemos uma alta capacidade empática.
né? Que é aquela capacidade um pouco diferente do tato astral instintivo, né? Que a gente pega uma energia relacionada a uma pessoa, uma emanação específica da pessoa. Com o chakra cardíaco, não. Com o chakra cardíaco, a gente pode realmente entrar nas motivações subconscientes de uma pessoa, pelo dom da empatia. Perceber as intenções ocultas de uma pessoa, né? E esse chakra cardíaco, fantástico, ele é que permite, na verdade, além, né, de alimentando lá o chakra frontal e coronário, as especulações de ordem mais profunda, né, metafísicas, né, como falou a Matias, ele também permite, é ele que permite a antevisão do futuro. É esse chakra cardíaco que permite a antevisão do futuro. Claro que é quando o sistema está operando, o esplênico, chakra cardíaco, polarizando lá para o frontal e coronário. Claro, não precisa nem dizer que esse chakra desestabilizado desagrega completamente a nossa mente. Então, quando a nossa mente está confusa, né, a base do problema está no chakra cardíaco, segundo o nosso mestre Ramatiz. Então, se você consegue equalizar o seu chakra cardíaco, então, naturalmente, ele vai equalizando a sua mente, né? Então, é um chakra extremamente importante e claro que nas almas, né, singulares, como o Ramakrishna, que o Ramatiz gosta de citar, né? Ramana Maharishi, que ele cita Babaji, né? Cita Babaji como espíritos que têm um desenvolvimento, vamos dizer assim, espetacular, né, desse chakra cardíaco. Então há um domínio do mundo emotivo. Não é que não há emoções turbilhonando, né? A gente é ser humano, né? Mas existe, logicamente, que uma capacidade de ativação positiva desse chakra, né? E, portanto, de subida vibratória desse chakra, justamente para a gente superar esses sentimentos e também pensamentos, porque daí se une com o coronário e frontal, né? Desorganizados. Mas sigamos adiante, né? Para não sei como é que está o tempo. 8h55. Nossa Senhora, meu Deus, como é que pode isso? Nem comecei a falar. Então, vamos lá. Aí passamos para o chakra laríngeo, que é óbvio, né? O chakra laríngeo aí que está associado, né? Assim como o chakra cardíaco está associado ao timo, né? Que é a glândula, o chakra laríngeo está associado à tireoide, né? Essa importante glândula endócrina aí, né? E está diretamente relacionado à nossa função da fala. Essa que é uma das funções mais complexas do sistema, né? Essa de operarmos, né, através de um equipo físico, né? Essa qualidade do ser espiritual, que é a capacidade de se comunicar de maneira consciente. Isso exige de todo o sistema, né? Tanto uma quantidade de energia como uma qualidade de energia que precisa ser trabalhada. Então, na medida em que nós usamos bem a nossa fala, nós estamos contribuindo para uma melhor energização do chakra laríngeo. E na medida em que nós usamos mal, nós já podemos assumir que há evidências de que esse chakra não está funcionando muito bem, né? Se você pega, segundo o nosso mestre Ramatiz, um grande poeta, né? Nós temos aí um chakra laríngeo bem desenvolvido. Um orador sacro, né? Como ele gosta de exemplificar, né? Se você pega
Se você pega Divaldo Franco, é possível que ele tenha um bom chakra laríngeo, Divaldo Pereira Franco, eu acho. É bem possível, né? Há evidências, né? E o chakra laríngeo é um chakra que também está muito correlacionado com a questão da audição física e da audição astral também. É importante ressaltar isso. E então, lógico, um chakra aí que tem uma função fundamental e os videntes, né, conseguem percebê-lo como um chakra de cor azul clara. Então aí nós podemos focalizar, né, quando nos sentirmos assim com a mente confusa, podemos mentalizar no cardíaco, podemos mentalizar no laríngeo, né, e claro, depois mentalizar no frontal e no coronário, para poder justamente deixar a mente mais tranquila e mais harmonizada. Vamos adiante. Chakra frontal. Chakra frontal, que está mais relacionado, então, com a glândula pineal, que aquela do Descartes, que eu disse no começo, né? Descartes quase que acertou na mosca, né? E que está relacionado, logicamente, à visão, né? E à visão etéreo-astral. Mas por que ele está relacionado ao pineal, que é um sistema que opera mais no mental inferior, como nos ensina o mestre Ramatiz, então pode ser uma evidência do tipo mais de astral inferior, né? Então percebemos as coisas do astral inferior. Mas ela vamos dizer assim, se nós verticalizamos essa energia junto com o coronário, então ela se torna também de evidência positiva, acionando lá, né, o hipotálamo ou a pituitária, né, que está mais relacionado ao coronário. Então, esse chakra frontal, ele permite uma visão extremamente amplificada. Permite que você enxergue a distância, né? Quando você tem bem desenvolvido, você se concentra e consegue enxergar lá o que está acontecendo num determinado lugar à distância. Você consegue também enxergar o mundo microbiano, né? Então, é um chakra claro e nos permite enxergar bem as coisas convencionais e, lógico, está relacionado diretamente, né, ao bom funcionamento no equipo perispiritual da parte do corpo mental. E no chakra coronário, que é, segundo reza a tradição, o chakra mais importante. Porque ele é o chakra que realmente nos conecta com a vida espiritual. Quando nós temos esse chakra bem desenvolvido, nós então temos uma intuição mais fluida. Esse chakra está diretamente ligado, né, ao regulador do sistema, que é a glândula hipófise, né, que faz aquela leitura do sangue, né? O sangue vai lá, passa pelo hipotálamo e pela hipófise, faz uma leiturinha se está faltando alguma coisa, se está faltando uma dioxina, se está faltando estrógeno, se está faltando testosterona, se está faltando adrenalina, se está faltando cortisol, se está faltando serotonina, faz essa leitura e aí libera, aí dá o comando. Então, a semelhança do que faz a hipófise, esse sistema é o sistema que tem que deliberar todo o sistema. Mas quando ele está aberto, né, suficientemente aberto, né, ele tem um matiz branco, segundo o Ramatiz, meio branco para violeta. Então você consegue operar não como um ego transitório, mas consegue operar como uma alma imortal de fato, porque tua intuição está aberta, né? Plenamente aberta. Então você vai encontrar aquele fenômeno incrível, né, que acontecia com Francisco de Assis, acontecia com Mahatma Gandhi, né, segundo o Ramatiz, acontecia também com o santo Dom Bosco, né,
que é a capacidade de bilocação. Né? Enquanto você está num determinado ambiente, você consegue se projetar para outro ambiente, né? E manter o seu corpo consciente. Não é para amador, né? De jeito nenhum, né? Esse é para espírito altamente desenvolvido, né? E esse chakra coronário. Reza a tradição que também o Nostradamus tinha isso aí completamente desenvolvido, né? E que ele conseguia, não era pela vidência só, enxergar as coisas do futuro, né? Que tem muito a ver com o desenvolvimento do chakra cardíaco. Mas era também porque ele conseguia se deslocar do espaço e do tempo presente e realmente entrar em conexão com o registro acássico, espiritualmente. Como se fosse assistir uma televisãozinha lá no plano astral, né? E ver o que está passando, né, no período futuro. Ele se deslocava com muita facilidade, segundo o mestre Ramatiz. Então, é aqui que está, né, a conexão com o plano espiritual, e esse é um chakra que nós precisamos também cuidar com muito carinho. Lembremos-nos daquela afirmação do nosso querido Mestre Jesus, né? Busca o reino dos céus e o resto lhe será acrescentado. Então, nós temos a premissa, né, de que a gente não deve ficar preocupado em despertar, desenvolver os chakras, sem antes, né, nos assegurarmos de que nós temos um certo domínio sobre o nosso comportamento, né, e sobre a nossa subjetividade psicológica. Ou seja, se a gente tem um certo domínio sobre o que a gente sente e um certo domínio sobre o que a gente faz. Né? Se a nossa orientação ética, né, é vivenciada e não só trabalhada de forma retórica. Claro, todos nós, em algum nível, trabalhamos ela de forma retórica. Senão a gente seria perfeito, né? Mas a gente tem que avaliar com muito cuidado o quão retórico nós somos e quão ético de fato nós somos para a gente poder mergulhar nesse desenvolvimento. Para os médios, é absolutamente imprescindível, né, a disciplina, né, espiritual, a prática da oração, que seria para nós aqui, como é lá para os orientais, o sadhana diário, né, a prática de meditação, né, a prática de exercícios, vamos colocar assim, né, espirituais, sagrados, né, para a gente manter pelo menos em equilíbrio os nossos chakras, né? Não despertar para ficar poderoso, né, para desenvolver os siddhis, mas pelo menos para a gente ter uma vida mais perto do harmonioso, né, que a gente conheça. Muito bem, eu agradeço a todos pela oportunidade. Eu vou deixar um espaçozinho antes da meditação, que a Cássia vai fazer com os chakras. Eu convidei aqui uma instrutora especialista em Kriya Yoga, já que o mestre Ramatiz diz que uma das práticas positivas para o desenvolvimento dos chakras, no caso dos médios, é a prática do Kriya Yoga, que nós disponibilizamos, né, na nossa casa Ramatiz, através da nossa instrutora Selma. Vou deixar aí um segundinho para ver se tem alguma pergunta, alguma colocação, e aí vamos finalizando com a meditação. Você lê as perguntas que o pessoal colocou aí? Na verdade, não tem pergunta. Estou vendo umas perguntas. Agora está aparecendo. Usa o chakra laríngeo aí, pessoal. Vamos lá, faz pergunta. Tem duas no chat, então. A primeira é: existe algum chakra dominante? Bom,
O chakra dominante, para todos nós que pensamos no processo evolutivo, é o chakra coronário, né? Vamos colocar assim, né? Porém, claro, de acordo com as múltiplas variações de personalidade, né, existe logicamente que um chakra que domina mais para determinados temperamentos, né? Então, se a gente pensar em Platão de novo, que divide o nosso sistema em três grupos: o grupo dos racionais, o grupo daqueles que são volitivos, né, da ação, do movimento, e aqueles do desejo. Então, claro que vai predominar, mas para aqueles que são muito racionais, vai predominar mais o energismo dos chakras da parte superior. Daqueles que são mais volitivos, por ação, né, então, que se manifestam muito pela ação, pelo movimento, por realização, vai ser o chakra cardíaco e o chakra esplênico, né? E aqueles que são mais na linha do desejo, vai ser o chakra gástrico e o chakra Kundalini, né? E aí, de acordo com a evolução de cada um, né? Esse chakra, então é como a gente deu aquele exemplo. Você pega uma pessoa que se desenvolveu muito em determinada área, né, como música, como pintura, como engenharia, como medicina, né? Então você vai ter um chakra ali que vai, pelo menos naquela atividade que ele faz mais ostensivamente, que vai predominar, né? É natural pensar que um orador tenha bem desenvolvido e talvez até mais desenvolvido o chakra laríngeo. Beleza? A segunda pergunta é: de quanto em quanto tempo devemos alinhar os chakras? 2 em 2 minutos, mais ou menos, a gente pode... Bom, o alinhamento do chakra vamos dizer assim, é uma coisa que a gente tem que estar fazendo, independente de estar usando uma técnica específica para alinhá-lo, né? Ele deve ser objeto da nossa atenção, porque se a gente está muito alterado mental e emocionalmente, e se a gente está alterado fisicamente, então a gente está com algum desalinhamento de chakra, né? Então a gente vai acompanhando. Então durante o dia a gente passa por uma miríade de emoções, né? A gente oscila. Então tem algumas emoções que a gente deve passar meio ao largo, né? Então, por exemplo, você mergulha numa coisa de uma raiva muito intensa. Então você vai acionar os chakras inferiores, né? O teu Kundalini vai estar ativado, vai estar vermelho lá, né? Vermelho sangue, né? Deixa de ser um vermelho laranja, vira um vermelho sangue, né? Então, bom, naquela hora, o que eu faço? Vou dar uma alinhada naquele chakra, né? Começo a harmonizar aquele chakra. Então, essa é a ideia básica, quer dizer, sempre a gente tem que estar alinhando o chakra, por quê? Porque a gente tem um desalinhamento geral psicológico, né? Né? Então a gente tem que estar sempre alinhando. Claro que é brincadeira de 2 em 2 minutos, mas pode ser de 5 em 5 minutos, não. Né? Na verdade, não tem uma regra, né, pessoal? Quer dizer, a gente vai percebendo, né, como é que a gente está e com o hábito da atenção, né, a gente ficar atento, a gente vai percebendo que a gente precisa dar uma alinhada no chakra e nunca faz mal. Você pode alinhar à vontade o chakra, não faz mal. Tem uma outra pergunta que é: se teve que tirar uma tireoide na parte física, tem alguma interferência nos chakras? Olha, na verdade, segundo o mestre Ramatiz, é muito comum tirar o baço, né? Correto? Então, logicamente que vai ter uma perda na zona física, correto? Mas o chakra em si não. Só que assim, claro, o chakra ele se manifesta através da rede endócrina, não é isso? Então,
ele vai ter dificuldade de operar como ele operaria, né? Naquela glândula específica que ele rege. Então, no caso, se tirou a tireoide, né? Mexeu com a paratireoide ali no laríngeo, então o chakra, logicamente, ali ele vai ter dificuldade um pouco de canalizar, mas ele vai fluir e refluir para todo o outro sistema, né? Por isso é que na zona física você precisa de compensá-lo, né? Com um remédio para não desenvolver nem o hipertiroidismo, nem o hipotiroidismo por causa da ausência ou eventual excesso, né? No caso de tirar, da ausência da tiroxina, né? Então, e essa função que cabe à tireoide, função importante, endócrina e tal, a gente também tenta, logicamente, ativando este chakra aqui, para evitar que a gente tenha que tirá-lo por algum motivo, né? Por causa de presença de um tumor, alguma coisa, né? E se tiver que tirar, então a gente fica sempre atento a esse chakra aqui, sempre energizando o chakra, sempre trabalhando o chakra. A Cássia vai passar daqui a pouco um sistema de energização do chakra que pode ajudar a compensar a deficiência produzida lá na zona física. Beleza? Então agradeço a todos. E deixamos então vocês com a nossa yogi ramatiziana. Boa noite a todos. Não pode deixar. Então, a gente segue a linha da Kriya Hatha Yoga de Babaji, uma linha tradicional do sul da Índia, dos Siddhas, né? Que chegou a nós pelo professor Yogi Ramaya, que passou toda essa conexão. O seu melhor aluno foi o professor Satchitananda, e nós recebemos uma das alunas mais dedicadas dele, que é a professora Nagalakshmi. Essa tradição é passado muito por questão oral, né? A gente faz as iniciações, então muita técnica a gente recebe realmente só na iniciação, mas quando a gente faz o curso que eu fiz, né, de instrutor dessa linha de Kriya Hatha Yoga do Babaji, então tem algumas técnicas que eles permitem que a gente passe para todo mundo para fazer esse equilíbrio, essa ajuda, né? E uma dessas técnicas é essa visualização que a gente vai fazer dos chakras através das cores e dos mantras que são chamados mantra bija. Bija significa semente. Então, é um mantra semente que vai atuar e fazer esse equilíbrio, essa conexão do chakra. Eu quero deixar bem claro que, assim, esse mantra bija que é passado, né, que a gente pode passar aqui, mesmo sem iniciação, não é o nome completo dele. Quando a gente faz a segunda iniciação da linha da Kriya Hatha Yoga de Babaji, a gente tem toda uma conexão especial que o professor vai passar para a gente o mantra bija completo, o nome completo dele, de uma forma oral, que é passado somente oral, né? E aí a gente vai receber e depois a gente não pode mais verbalizar esse mantra bija completo. A gente tem todo um aprendizado que a gente faz essa conexão mentalmente para fazer esse equilíbrio. Mas eles permitem, né, nessa época que a gente está, né, abençoada época que a gente está, que a gente consegue ter acesso a muitas coisas, eles permitiram, então, que fosse passado o resumo do nome desse mantra bija, para poder ajudar a fazer essa conexão mesmo quem não tem acesso à iniciação. Então, é isso que a gente vai fazer, né, essa conexão, através dessas visualizações, das cores e do mantra. E aí eu vou convidar vocês para sentar de uma maneira confortável, na cadeira, se puder com a coluna ereta, se puder desencostar a coluna das costas da cadeira, né, onde estiver sentado, né, se puder colocar bem os pés no chão, sentir bem os pés no chão, numa almofada,
onde tiver. A gente vai respirar bem profundamente pelo nariz, conectando nossa energia. E durante todos esses mantras, a gente vai fazer um mudra com a mão, que são os gestos reflexológicos que a gente faz com a mão, para fazer toda uma conexão também do sistema nervoso e da energia. Então, eu vou convidar para fazer esse mudra, que chama Tim Mudra, indicador junto com o polegar, né, que a gente vai colocar aqui nos joelhos. A gente aqui está de noite, né, então a gente vai colocar aqui nos joelhos virado, palmas das mãos para baixo, e tentar deixar o ombro relaxado, os braços relaxados. Quem puder vai colocar a língua lá no céu da boca, quase no final do céu da boca, para fazer essa conexão. Os olhos nossos sempre estão voltados aqui para o chakra da testa, para a gente fazer essa conexão, sempre subindo essa energia aqui para o chakra da testa. E aí eu vou pedir para os nossos músicos aqui, se algum deles pode fazer uma simples musiquinha de fundo para a gente estar nessa conexão desses mantras. E vamos respirando então bem profundo e suavemente. E vamos mentalizar o primeiro chakra, o chakra raiz, Muladhara Chakra. Vamos concentrar nele, imaginando ele como uma flor de lótus vermelha, de 4 pétalas. E vamos desapegar da nossa mente do medo, o medo de sobreviver, todos os medos materiais. Vamos gentilmente, amorosamente, desapegando desses medos e nos conectar com esse chakra, como sentindo, como se fosse a energia do sol, ali vibrando, energizando. Imaginamos o sol nessa cor vermelha. E nós vamos todos juntos cantar o mantra LAM, L-A-M. Vamos cantar todos juntos aqui 16 vezes o mantra LAM, mentalizando esse sol laranja no chakra da raiz. LAM. Respire profundamente, deixe esse mantra ressoar, esses sons ressoarem nesse chakra, equilibrando. E agora profundamente, vamos respirando e mentalizamos o chakra do cóccix, como o Ramatiz fala, esplênico, Swadhisthana Chakra, a morada do self. Vamos imaginar nesse chakra um lótus de 6 pétalas da cor laranja, lá na base da nossa coluna, no cóccix. Imaginamos essa cor laranja vibrante, energizando. Deixamos a mente superar, ultrapassar os obstáculos, como a raiva, ganância, o ego, as impurezas, a infelicidade. Amorosamente desapegamos desses sentimentos e meditamos
nesse lótus laranja de 6 pétalas, lá na base da nossa coluna, no cóccix. E vibramos o mantra VAM, V-A-M, 16 vezes. VAM, 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 VAM. Respiramos profundamente, deixando esse som ressoar, vibrar nesse chakra, equilibrando. E agora trazemos nossa mente para o chakra do estômago, Manipura Chakra, a cidade das joias, na região do umbigo. Vamos imaginar um lótus de 10 pétalas amarelo, como se fosse um grande girassol amarelo vibrante, brilhante. A energia emanando de cada pétala. Esse é o centro da nossa energia vital, do corpo psíquico, onde conectamos com o prana. Experimentamos essa energia, esse calor, irradiando desse chakra para todos os outros chakras. E despertamos a força escondida da coragem, conquistando aqui o elemento fogo. Mentalizamos e vibramos, então, cantando o mantra RAM, 16 vezes. Ram, 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 Ram. Respiramos profundamente, deixando esse som vibrar, equilibrando o Manipura Chakra. E agora mentalizamos no centro do nosso peito, chakra do coração, Anahata Chakra. Centro do coração, onde conectamos com o elemento ar. Mentalizamos o lótus de 12 pétalas da cor verde, emanando o equilíbrio de cada uma dessas pétalas. Vamos imaginar desse chakra uma luz saindo e iluminando todo o nosso corpo, toda a nossa mente, como se acendêssemos uma pequena chama de vela numa sala escura. Essa chama vai acendendo, iluminando e clareando, dissipando toda a escuridão. Essa luz no Anahata Chakra, chakra do coração, vai acendendo e dissipando toda a escuridão da nossa mente. E vamos todos juntos vibrar o mantra YAM, Y-A-M, 16 vezes. Yam, 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 yam. Respiramos profundamente, deixando esse som ecoar, vibrando, equilibrando Anahata Chakra. E agora mentalizamos o chakra da garganta, Vishuddha Chakra, o chakra da pureza, o chakra muito puro. Mentalizamos o lótus de 16 pétalas, da cor azul na garganta,
sentimos um doce sabor na boca, o sabor do Amrita, do néctar divino, equilibrando todo o nosso corpo, rejuvenescendo todo o nosso corpo, através do mantra Ham, H-A-M. Ham, 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 Ham. Deixamos ecoar esse som, essa vibração nesse chakra. E agora mentalizamos o chakra frontal, o centro das sobrancelhas, o Ajna Chakra, o centro do comando do pensamento. Esse chakra possui 2 pétalas de um azul índigo, vibrante, brilhante, onde atingimos a superação da dualidade mental. Acordamos as visões espirituais positivas, nossa intuição. Concentramos no terceiro olho, imaginando essas 2 pétalas se expandindo e contraindo através da nossa respiração. Quem souber o símbolo do Om, mentaliza o símbolo do mantra Om, num amarelo brilhante, expandindo e contraindo através da respiração. E vibramos, cantando o mantra Om 16 vezes. Om, 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 Respiramos profundamente, deixando essa vibração equilibrar a Ajna Chakra. E agora mentalizamos Sahasrara Chakra, lótus de 1000 pétalas, chakra coronário, que fica um pouco acima da nossa mente, o lugar da transcendência, da superconsciência, da felicidade suprema. Mentalizamos uma flor de lótus de 1008 pétalas, de luz violeta, brilhante, luminosa, equilibrando esse chakra. Conectamos a nossa consciência, permitindo a união da alma suprema com a alma individual. E vamos fazer o mantra Om 16 vezes. Om, 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 Om. Respiramos profundamente, deixando vibrar esse som no chakra coronário, Sahasrara Chakra. E agora trazemos as mãos no centro do peito. A gente vai fazer um outro mudra, agora com a mão. Das mãos aqui do centro do peito, a gente junta o dedinho e o dedão. Abre aqui e tenta abrir as mãos, fazendo o mudra da flor de lótus. Esse mudra abre aqui chakra do coração, abrindo o nosso coração para compaixão. E através desse equilíbrio, desse chakra, abrimos nosso coração
para o nosso amor divino, a nossa compaixão, compartilhando com todos os nossos irmãos necessitados um quanto dessa energia, mentalizando essa luz saindo aqui das nossas mãos, do nosso coração e envolvendo todo o nosso planeta Terra, trazendo equilíbrio, cura. Essa cura atinge todos os enfermos, todos os necessitados, expandindo o planeta Terra, atingindo o plano astral, umbral, crosta, Vale dos Suicidas, todas as colônias, todos os hospitais de refazimento. Deixamos essa luz, todo o plano espiritual da Casa Garfé Ramatiz a ser levada, todas as pessoas mais necessitadas nesse instante. Todos os nossos familiares, amigos, conhecidos e até aqueles que se dizem nossos inimigos. E todos juntos fazemos o Pai Nosso. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação e livrai-nos de todo mal. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Agradecemos a todos, desejando uma ótima semana a todos. Continuaremos nessas conexões com o plano espiritual durante toda essa semana. Convidamos para semana que vem estarmos juntos novamente aqui, nesse mesmo horário. Muito obrigada. Boa noite. Gratidão. Gratidão. Boa semana. Boa semana. Boa semana. Obrigada, boa noite a todos. Obrigada, boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Obrigada. Espera um pouquinho. Boa noite. Muito Boa noite. obrigada. Boa noite, obrigado. Fique com Deus. Deus abençoe. Obrigado. Obrigado, boa noite. Boa noite.